Oi, pessoal, tudo bem? Olha, a conversa de hoje vai ser muito legal. É com a psicóloga Daniele Fontoura Leal. Ela é mestre em psicologia pela UNB. Ela já tá aí. Já te chamo, tá, Dani? Só vou apresentar aqui a live. Então, a Dani, ela pesquisou no mestrado dela e ela fez um recorte muito bacana sobre essa pesquisa, essa temática, sobre mulheres brasileiras que não querem ter filhos. Ela foi investigar quais os motivos que estão levando, né, as mulheres brasileiras a optarem por não terem filhos. Então, a gente vai conversar com ela agora. Ela foi orientada por uma pesquisadora maravilhosa, que é a Valesca Zanello. A pesquisa dela tem um recorte de gênero assim fundamental, né? Porque até por causa da linha de pesquisa da Valesca. Então, gente, eu vou chamar a Dani aqui. Cadê ela? Olá, Olá, querida! Tudo bem? oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos juntas. Sim. Bom, gente, aqui é a Patrícia, eu sou fundadora do Sem Filhos e hoje eu convidei a Dani, então, para conversar com a gente sobre a pesquisa de mestrado dela. Dani, eu quero que você comece aí falando sobre você, onde você nasceu, assim, conta um pouco aí da sua trajetória e como que surgiu o seu interesse por pesquisar, né, essa temática. Bom, gente, vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou de Recife, né? Nasci em Recife, mas hoje eu moro em Brasília. Foi aqui que eu me formei em psicologia, me formei aqui na UNB e fiz mestrado também na UNB, sob a orientação da professora Valesca. O meu interesse, e aí eu já posso juntar um pouquinho com a minha história para ser bem rápida, bem sucinta, né? O meu interesse surgiu a partir de mim mesma, né? Desde criança que eu olhava a minha mãe e essa foi uma pergunta que chegou desde muito cedo, assim, por que as mulheres têm filhos, né? Eu sou a única filha, eu tenho dois irmãos, um mais velho e um mais novo, e eu achava, desde criança, eu ficava pensando, nossa, mas como que a minha mãe tem paciência com a gente, né? 5 anos, 6 anos. Eu era muito criancinha mesmo quando eu pensava nisso. E ao longo da vida, né, quando eu comecei a estudar, aí veio a adolescência. Na minha escola, que eu morei na periferia, então na periferia tem muito esse fenômeno da gravidez na adolescência, né? E eu via as colegas de sala até ficando grávidas, e aquilo me perturbava, né, no sentido de, nossa, que medo disso. Eu não quero isso para mim, né? Mas não é que eu já entendia que eu não queria filhos, mas eu não queria naquela época. E eu fui sempre dando prioridade aos estudos, sempre gostei muito de estudar, sempre fui meio nerd. Então, meus interesses eram esses, de ver filme, de querer viajar um dia, né, de querer ter uma profissão. E então eu ficava muito com isso na cabeça. Não quero ter filhos agora, mas eu achava que um dia eu teria, né? Até que lá pelos 25 anos eu conheci o meu marido e a gente conversava muito quando o namoro começou a ficar sério, né? No Nordeste as pessoas se casam um pouco mais cedo. E ele começou a dizer para mim: eu não quero ter filhos. E eu não identificava em mim um desejo, mas eu também não identificava o não desejo. Isso é curioso, porque tem muitas mulheres, Paty, que relatam estar nesse limbo. Eu nem sei se quero e nem sei se não quero, né? Porque ainda falta a reflexão, ainda falta um percurso aí para você pensar. Eu achava que era o curso natural da vida, sempre tive esse incômodo, sempre via as amigas que tinham filhos, né? Principalmente naquela fase de criança pequena, que chora, que precisa de um investimento, né, do adulto ali, de um cuidador. Não precisa ser a mãe, mas a sociedade, a construção social coloca que é a mãe que tem que cuidar, que tem que dar conta daquela birra, daquele choro e daquele investimento de vida na criança. E eu não me via naquele lugar, mas eu achava ainda que a vontade ia chegar.
E depois eu comecei a perceber, em conversas com o meu marido, né, que eu me identificava muito com o que ele dizia. Que eu achava, eu sentia que aquilo também ressoava dentro de mim, sabe? E aí sim começou a cair a ficha. Poxa, eu acho que filho não é para mim, né? E o que é interessante, né? Que eu já vou trazendo aqui, e você vai me perguntando aí, Paty, mas eu já vou trazendo várias coisas, né? Quando a gente Sim. falava para as pessoas que a gente não queria ter filho, né? Ou quando ele falava no trabalho, com os amigos, sabe o que as pessoas diziam? E eram várias pessoas, foram várias pessoas. Ah, mas quem manda nisso é a mulher. E sabe o que as pessoas diziam para mim, quando eu dizia que o meu marido não queria ter filho? Ah, Daniele, mas quem faz o homem é a mulher. Olha como essas coisas vão se juntando, sabe? Quem faz o homem é a mulher. Não, mas se a mulher quiser, vocês vão ter filhos. E muita gente dizia, ah, mas quando nascer o filho, ele vai ser um paizão. Entenda os discursos sociais. E eu acho que as mulheres que É. estão nos ouvindo aqui já passaram por isso, já ouviram alguma coisa semelhante, né? Então, assim, a gente já vê, essas coisas não apareceram na minha pesquisa, né? Mas eu tenho certeza que está por aí, está pulverizado, né? Na sociedade. Essa compreensão de que a mulher manda, que ela pode tirar o anticoncepcional quando ela quiser, né? Então, já vem todas essas representações sociais para a gente pensar. Né? Então, a Sim. gente decidiu realmente que não queria filho. Eu já sou casada há 12 anos, né? Temos 15 anos juntos e continuamos sem filhos e realmente não queremos. Decidimos e não se fala mais nisso, assim. De vez em quando a gente até traz o assunto, mas é muito nesse sentido, assim. Eu não posso dar um neto para o meu pai se eu não tenho o desejo de ter filho. Esse não pode ser o motivo para eu ter filho. O motivo primeiro tem que ser o desejo. Então a gente continua assim. Até hoje a gente continua assim. Sim. Dani, eu me identifiquei muito com a sua história e tem algumas coisas parecidas, assim, também na minha trajetória. Eu já vinha pensando a respeito, assim, desde os 23 anos, mais ou menos, que foi uma experiência que eu tive de babá. Eu fiquei uma semana ajudando uma amiga minha, que era mãe solo, a cuidar do filho dela, porque a babá dela sumiu, e aí se ela ficasse faltando emprego e tal, né, faltando no trabalho, ela iria ficar desempregada. Uhum. Então, a gente alternava, né, nos horários que eu não trabalhava, eu ficava com ele e vice-versa, né. E ali eu vi, sabe, como era difícil, né, ficar com uma criança e tal. Então, tudo isso, assim, eu comecei a pensar, mas eu ainda não percebia que eu não queria, sabe? Eu comecei a achar assim, isso é para quem tem muito dinheiro, né? Então, assim, eu vou ter filho o dia que eu tiver muito dinheiro e que isso não for um problema e eu puder deixar para alguém cuidar. E aí, logo depois, eu tive a sorte de ter um relacionamento com um homem que não queria ter filhos. E aí ele me falou, né, que não queria e tudo mais, e a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu fui percebendo que eu também não queria, sabe? E aí foi a primeira vez, depois de alguns meses com ele, que eu falei em voz alta, né? Eu não quero ter filhos. E desde então eu sigo com essa convicção aí, tem 16 anos que eu convivo com essa opção, né? Com essa escolha, enfim. Mas foi bem interessante porque também foi um relacionamento com uma pessoa que não queria ter filhos que fez eu despertar. Eu não sei se eu não tivesse tido aquela experiência lá atrás como ajudando ali a minha amiga com o filho dela e logo depois esse relacionamento com ele, eu não sei como que teria sido, não tem como a gente adivinhar, né? Mas talvez eu demorasse um pouquinho mais para me perceber, né? Uhum. Então, são algumas pessoas assim que surgem na vida da gente que tem um papel importante, né, pra gente, pro nosso autoconhecimento mesmo, eu acredito, né? Sim. Paty, eu queria chamar a atenção para o seguinte, né? Os homens, no meu caso, no seu, e acho que não de outras mulheres, os homens é que trouxeram essa reflexão para a gente. Você veja o quanto a gente tem uma certa interdição no não pensar no Não desejo de pensar. maternidade, né?
Isso é muito É. interessante, porque aos homens é autorizado. Né? O meu marido já tinha tanta coisa elaborada que eu ficava assim, nossa, como é que eu nunca Como que eu pensei nunca nisso? pensei? Exato, porque existe uma proibição. A gente não cresce com Aham. isso. A nós não é Sim. dada essa opção, né? Desde criança a gente ganha o quê? Panelinha, bonequinha, bebezinho para, né, para amamentar. Isso já é um treino, gente. Isso não é brincadeira de criança, isso é um treino. A gente já cresce, como diz a Valesca, né, com essa É. interpelação no Sim, é dispositivo uma materno. doutrinação praticamente, né? Exato, exato. Enquanto os meninos estão ganhando jogo de lógica, estão ganhando cubo mágico, estão ganhando videogame, né, que são coisas que estimulam o raciocínio, o pensar, o pensamento lógico, a gente está o quê? Está ganhando bonequinha, casinha, vassourinha, Brincando de né? casinha, é. Uhum. Ensaiando o futuro. Eu acho que a gente precisa começar a trazer essas coisas para a discussão, sabe? Das nossas Com meninas, de como certeza. estamos criando nossas meninas. Sim, sim. Dani, quando que você entrou no mestrado? Quando que você defendeu? Eu entrei em 2017, mas eu já vinha pensando nesse tema já há muito tempo, há bastante tempo, desde quando eu comecei a entrar em contato com os estudos de gênero, né? Então eu já vinha pensando nisso, né? Mas na época eu ainda estava fazendo faculdade e eu me formei em 2016 e 2018.2 eu entrei no, não, 2017.2 eu entrei no mestrado, já com esse tema definido, já, né, com essa meta de estudar sobre o não desejo de maternidade no Brasil. Uhum. Em 2019 eu defendi e agora eu estou pleiteando aí o doutorado. Ah, tá. Eu ia perguntar para você quais são os seus planos futuros, né, para a pesquisa, porque essa pesquisa que você fez no mestrado, enfim, ela já encerrou, entre aspas, né, porque uma pesquisa Sim, ela nunca se encerra, né? Mas sim. quais são os seus planos para continuar estudando esse tema? O que você está aprontando aí? Você pode dar um spoiler para gente? Posso. A gente continua estudando. Recentemente a gente lançou um questionário online para todo o Brasil, que era um plano do mestrado, mas para você que já fez mestrado, para quem já fez, sabe que 2 anos é muito pouco tempo. Não dá para você desenvolver um tema com uma complexidade, aprofundar do jeito que a gente queria, né? Fazendo É. vários artigos. É muito trabalho. Então, eu Uhum. optei por continuar isso depois, mesmo por enquanto sem vínculo, né? Mas a gente está preparando aí um outro artigo, mais uns 2 artigos, com esse material que veio do questionário. Ele ficou aberto por um mês no ano passado, né? E a gente está terminando de compilar todos os dados, já tem resultados preliminares que são interessantíssimos e que eu não vou dar o spoiler. Mas o que eu posso dizer, né, é que as mulheres estão refletindo mais sobre o assunto. E Sim. algumas pessoas questionaram, né? Ah, mas por que você colocou questões fechadas e tal? Porque a gente não pode, em ciência, né? A gente não pode pegar coisas que são da nossa cabeça, né? Ah, eu vou botar uma questão sobre isso, eu vou botar uma questão sobre a mãe, o pai. Não, eu preciso respeitar toda uma literatura que já existe sobre o assunto para poder bolar um questionário. Eu adoraria perguntar certas coisas, né? Que nós que não queremos ter filhos ouvimos todos os dias. Mas eu preciso primeiro respeitar a literatura que existe e, com a minha pesquisa, ampliar esse leque para as próximas pesquisas. É assim que funciona. Então, o que eu posso dizer é que as mulheres estão refletindo muito mais, onde tinha perguntas assim sobre o trabalho. Ah, eu não quero ter filhos porque eu não quero adiar os meus planos de trabalho. Muitas mulheres disseram assim, ah, mas eu não quero ter filho porque eu não desejo. Não é porque eu quero preencher esse lugar do filho com um trabalho, com um projeto. E eu achei isso muito interessante, Muito porque na interessante, sim. literatura passada era isso que as pessoas supunham quando não se conhecia muito sobre o tema, né? Sobre os indivíduos que não queriam ter filhos, as mulheres no caso. Né? E agora não. Agora parece que já tem um outro tipo de reflexão. Então, Sim. fechando a tua pergunta, eu pretendo continuar estudando esse tema ad infinito.
Entendi. Então, aquela pesquisa do ano passado, eu respondi essa pesquisa. Sim, você me falou. Aham. Maravilhosa, por sinal, assim, perguntas excelentes. Eu passei para algumas amigas minhas também. Todas gostaram muito, sabe? Uhum. De responder o questionário, assim, muito bem elaborado. Parabéns para Que você. bom, É a obrigada. Valesca que vai continuar orientando você Eu quero que a Valesca me oriente para sempre, se possível. pro resto da vida. Que legal. Aliás, gente, quem não conhece a Valesca, vai lá no canal dela, no YouTube, no Instagram, compra o livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Eu estou até com ele aqui, porque Eu meu tô com ele livro aqui também. de cabeceira aqui, né, aqui no consultório, porque é um livro imperdível, é um livro para a É, vida mesmo. Então, eu sim. quero que a Valesca me oriente para sempre. Sim, e a Valesca, é Valesca Zanello, tá, gente? Ela faz lives maravilhosas a respeito de vários temas, né, que são do interesse de mulheres, principalmente, né? Então, gente, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. Deixa eu ver aqui. Ah, Dani, a primeira pergunta que eu quero fazer, ela diz respeito ao recorte de gênero, né? Foi um questionamento que chegou para mim no privado, no Instagram. Uma seguidora questionou por que esse tipo de pesquisa é feito sempre só com mulheres e não com homens, por exemplo. Uhum. Acho que a gente já começou a tocar um pouquinho, né? Quando a gente falou que os homens têm essa autorização social para decidirem se eles querem ou não ter filhos. A gente tem aí, Paty, uma história de 5.000 anos de supremacia masculina, né? A nossa cultura ela é patriarcal. Os valores que se passam são sempre valores que privilegiam o masculino, né? O masculino que coincide com os sujeitos homens. Eu não vou entrar nessa divisão porque, né, vai demorar Sim. muito, Uhum. mas assim, os Aham. valores que a gente tem são patriarcais, são valores machistas. Então, os homens podem tudo e as mulheres não podem nada. O ambiente do homem é o ambiente público, é o ambiente do trabalho. Então, por exemplo, se um homem diz que não quer ter filhos porque ele quer trabalhar, quer se dedicar à profissão, quer se dedicar às viagens, aos hobbies dele, todo mundo vai dizer que ele é um homem consciente. E se uma mulher fala que ela não quer ter filhos, é uma mulher desnaturada, é uma mulher egoísta, né? É uma mulher que quer ser homem. Então, olha a contradição, né? Aos homens é permitido tudo. E essa cultura patriarcal, que é passada inclusive por nós, assim, né, de geração em geração, ela nos ajuda a entender. O exemplo vivo, né, o meu marido, o seu ex-namorado, o relacionamento que você citou, né, eles já vieram com ideias muito elaboradas, né, e as mulheres ainda têm que vencer muitos desses valores patriarcais, porque a nossa condição biológica de conseguir, de poder procriar, né, de ter um útero, de poder procriar, ela foi unida a essa ideia de que nós temos a obrigatoriedade de. Então, para uma mulher é muito mais difícil do que para um homem. Existem pesquisas, sim, com homens, com casais, né? Mas o que eu vi na minha pesquisa é que sobre mulheres, não desejo, que é ativo, né? Quando eu falo em desejo, eu falo uma coisa ativa. Não existiam muitas. Então, a gente vê que existe uma disparidade muito grande. Sim. E o que eu acho interessante, sabe o que que é? É porque eu percebo isso no meu dia a dia, no meu entorno. Contudo, mais de 92% dos seguidores do meu perfil são mulheres, sabe? E eu tive o cuidado, quando eu criei o perfil, pensei, não, eu não quero criar um perfil para mulheres que não querem ter filhos. Eu quero criar um perfil para pessoas que não querem ter filhos, né? Para homens e mulheres. Mas, contudo, todavia, entretanto, a maioria dos meus seguidores, a maioria esmagadora, são mulheres. E Uhum. algumas reclamam da dificuldade de encontrar parceiros que não queiram ter filhos, sendo que eu, particularmente, sempre minha vida inteira, eu conheci muito mais homens que não queriam ter filhos do que mulheres. Porque, como você falou, os homens podem, né?
fazer essa Sim, escolha, assim, e tudo mais. Para as mulheres já é um pouco mais difícil, assim, tem todo um caminho de reflexão, sabe, delas descobrirem e perceberem que não querem ter filhos, porque isso não é permitido, né? sim. Então, assim, são coisas que... então, o que que isso me leva a perceber? Que como os homens, eles têm essa autorização, né? Eles não se interessam muito em entrar nessas discussões, em seguir esses perfis, porque eles já estão muito bem resolvidos com isso, sabe? Então, não é um debate que interessa a maioria dos homens. É um debate que interessa muito mais as mulheres. O que, mais uma Sim. vez, corrobora para o seu recorte da pesquisa, né? Exato. E tem uma coisa, né, Tati? O homem ele pode escolher, inclusive depois que ele tem filhos, porque grande Isso. parte dos casais se separam após o nascimento do primeiro filho. E aí, para quem que sobra a responsabilidade? É sempre para a mulher. Eu conheço, eu sei de uma história, mas não que eu conheço. Todos os casais que eu conheço que se separaram, os filhos ficam com as mulheres ou ficam sob a responsabilidade das mulheres. Inclusive, tem um capítulo de livro que eu escrevi junto com a Valesca e uma outra colega que fala sobre isso, fala um pouco sobre isso, que é sobre crianças guarda compartilhada. Como as mulheres sofrem muito mais do que os homens. Porque quando as crianças estão com os pais, quem está preocupada se ela fez o dever de casa, se ela está com o uniforme da escola, se ela tem lanche para levar naquela semana que ela fica com o pai, é sempre a mãe. Inclusive tem mães, assim, tem relatos, né, de mulheres que se mudaram para perto da casa do pai porque o futebol é lá perto, de onde o pai mora. Então é ela que tem que ir buscar. O pai liga e fala, olha, hoje eu não posso porque eu estou trabalhando e acha que isso é uma justificativa plausível. Então a mãe tem que sair do trabalho, ir lá buscar o filho. Então são coisas absurdas mostrando o quanto a responsabilidade da mulher com os filhos é muito maior, é muito cansativa, é muito mais pesada do que a responsabilidade dos homens com os filhos. Então, mesmo depois que tem filhos, o homem pode escolher se ele não quer. A mulher não. Então, Sim. isso é uma construção social. Exatamente, os valores patriarcais. Exatamente. Eu vou ser bem sincera, eu estava aqui pensando quando você estava falando, ao longo da minha vida eu conheci um pai solo, que tipo, a mulher foi embora, sabe? Eu estava até pensando sobre isso esses dias. Quando a criança era bem pequena, assim, sabe? Ela acho que ela não deve ter se encontrado ali naquele com esses afazeres domésticos, com essa rotina, né, de cuidar de uma criança. E ela não fazia nada, sabe? Então eles acabaram se separando e ele ficou com a guarda do menino. E ele era pai e mãe ao mesmo tempo, né? E assim, a vida dele era muito difícil, mas não era diferente do que é a vida das mães solo, né? Sim. E assim, inclusive até foi bem interessante porque foi uma pessoa com quem eu conversei alguns dias no Tinder e a gente nunca chegou a se conhecer, nada mais, assim, só conversamos por ali mesmo, sabe, algumas perguntas e tal. E até porque não tinha nem como rolar um encontro, sabe, se fosse do meu interesse, porque ele não tinha rede de apoio. Então ele não tinha com quem deixar a criança, por exemplo, se ele quisesse combinar comigo para encontrar num cinema, alguma coisa assim, ele ia ter que levar a criança junto, sabe? Uhum. Então, assim, mas foi o único caso que eu conheci, assim, de uma pessoa que estava vivendo exatamente um caso, né? E mulheres eu Uhum. conheço vários. Né? Sim. E quem é que ganhou o Ah, post no Facebook? o paizão, né? O paizão de Pois Instagram, é. de Facebook. Pois é. Ganha post no Facebook, ganha capa de revista, né? Exato. Exato. Os paizões aí da quarentena, eu acho que saiu numa revista, agora não me lembro qual que é, uma amiga minha comentou, acho que foi na Isto É, na Super Interessante, uma revista assim grande, sabe? Falando Uhum. sobre os pais, assim, que estavam sendo, com as dificuldades deles em conciliar home office com os cuidados com os filhos, porque agora eles estavam em casa e tudo mais. E aí, tipo, nossa, falando assim, super, sabe? Como se
aquilo ali fosse uma coisa muito fora do normal. E, tipo, eles não estavam fazendo nada que uma mulher não estivesse fazendo, né? Sim, é aquela história, né? O Rodrigo Hilbert, que é um homão da porra, ele é uma mulher normal, não é? O Se Rodrigo fosse, Hilbert, né? Ele é uma se mulher fosse uma, normal. se fosse Simplesmente. uma mulher, seria normal. É verdade. Dani, por que que você decidiu, ou melhor, quando você decidiu levar essa discussão para a academia, como que foi a recepção, assim, no seu programa, essa questão, como que você sentiu ali no processo seletivo? Em algum momento você pensou que poderia ter alguma espécie de resistência por causa do tema? Como é que foi isso? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu me senti muito bem acolhida pelas outras professoras do programa, na hora que eu estava fazendo a entrevista, né, sobre o meu tema, de por que eu tinha esse projeto. A gente tem, aqui na UNB, né, e nas universidades federais, a gente tem um senso, assim, de construção social muito grande. Então, os professores acolhem, essa ideia foi muito bem recebida. Professoras, algumas, inclusive, que estavam na minha banca, né? Eu procurei escolher uma banca representativa, né? Tinha uma professora que não tinha filhos e uma outra professora que era a professora convidada, né? Era uma professora mais velha. Então, assim, a receptividade foi muito boa. Isso foi muito legal. E sempre que eu falava do meu tema para as pessoas, elas arregalavam os olhos. Nossa, que legal, que coisa boa. Né? Então, isso me deu, assim, muito incentivo para continuar, muito gás assim para continuar a pesquisa, porque eu gosto muito desse tema. Sim, com certeza. Eu queria que o pessoal que está aí interagindo, se possível, se vocês mandassem as perguntas pela caixinha de perguntas ali. Do lado do espaço onde tem para vocês comentarem, tem um pontinho de interrogação. Então, se vocês mandarem as perguntas ali, fica mais fácil depois, que eu não preciso ficar rolando a tela, tá? Elas chegam ali, eu vou abrindo e vou lendo as perguntas, a dinâmica fica um pouquinho melhor, tá? E como é que foi a coleta de dados para essa pesquisa que você fez no mestrado? Como é que você chegou a essas mulheres? Foi uma chamada pública? Foi entrevista? Explica aí. Sim, foi uma chamada pública para entrevista individual. Eu entrevistei uma a uma, era cerca mais ou menos de uma hora e meia de duração, porque tinha esse Pessoalmente componente, era a pesquisa. pessoalmente. Isso. Por isso que só foi aqui em Brasília. A entrevista foi gravada e depois transcrita para a gente poder analisar e cruzar todas as respostas. A gente lançou um comunicado no Facebook, né, com o meu contato, com o meu e-mail, e a gente bolou as perguntas e eu fiz todas as entrevistas. A princípio, eu fiz 25 entrevistas, isso é muita coisa, né, para você gravar, transcrever e tudo mais, e a gente selecionou, foi fazendo o método de saturação. Então, a gente achou melhor dividir entre mulheres brancas e negras, para saber se tem um recorte aí também de raça, né? Para a gente saber quais as especificidades, né? E aí a gente pegou as primeiras 5 mulheres brancas, aí saturou, a gente pegou as 5 primeiras mulheres negras, para poder fazer esse cruzamento de dados. E aí as outras entrevistas a gente ainda está com elas, estamos pensando o que a gente pode fazer. E foi comunicado, Facebook e WhatsApp, e aí se espalhou, um monte de gente entrou em contato, né? Eu acho que se eu tivesse entrevistado todas as mulheres que entraram em contato, daria mais ou menos entre 40 e 50. Não vou lembrar o número exato agora, mas acho que dava 45, 47, por ali. De mulheres querendo dar sua palavra, né? Dizer, olha, eu quero ser entrevistada, por favor, me entrevista. Uhum. As pessoas querem, as mulheres, elas querem muito falar sobre isso, né? Sim. Porque é uma cobrança muito constante, e aí quando a gente percebe que isso está sendo estudado, a gente quer se sentir representada, né? Ali. Sim. Eu queria que você explicasse, antes de responder, assim, eu vi aqui que a Niriane do Não Nasci para Ser Mãe mandou uma pergunta aqui. Mas antes de chegar na pergunta dela, eu queria que você explicasse como é que ficou a divisão dos capítulos, mais ou menos, aí da dissertação. Sim, foram 2 capítulos.
O primeiro capítulo eu fiz uma pesquisa documental, né? Uma revisão sistemática, para saber o que era que tinha publicado, né, nas Américas, nas 3 Américas, nos Estados Unidos e Canadá, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, eu pesquisei em 4 plataformas tudo que tinha a respeito de child free, childlessness, que inclusive era um parêntese que eu queria fazer aqui, que em inglês existem esses 3 termos para definir as mulheres sem filhos, né, com ausência de filhos, e ainda assim, todos os 3 termos são pejorativos, tá? Eles precisam vir acompanhados do termo voluntarily, que é voluntariamente, sem filhos voluntariamente, em tradução livre, para poder serem compreendidos, que é o não desejo da mulher. Aqui no Brasil a gente não tem um termo fechado para isso, mas eu também queria chamar a atenção que esse termo, a palavra de pesquisa nas plataformas, ela é sempre relacionada à maternidade, de tão forte que é esse tema. Então, é não maternidade, sem filhos, e foram essas as palavras que eu pesquisei. Então, eu fiz a pesquisa, selecionei artigos apenas em inglês, e espanhol e português, né? E aí a gente constatou que na América do Norte os artigos e as publicações já começaram desde a década de 1950. Aqui no Brasil começou na década de 80. Mas era um artigo que não tinha a ver com o não desejo. Era um artigo apenas falando de mulheres que não são mães, né? Na década de 90 isso vai aumentando. Mas para os Estados Unidos e Canadá, para a América do Norte, tem 25 artigos. Para a América Latina, né, que é da América Central para baixo, só tinham 9 artigos. 6 deles aqui no Brasil e 3 no resto da América. Né, que Nossa, o Brasil ainda é o que mais pesquisa. Sim. Na América Latina. Isso. E aí eram 2 da Argentina e 1 do México. Então, assim, tem pouquíssima coisa na América Latina sobre isso. Né? Estados Unidos e Canadá já estão na frente há muito tempo. Sim. E aí o segundo o segundo capítulo foi a palavra das mulheres. Foram essas entrevistas, né? E aí, é o que eu já te falei, entrevistei 25 mulheres, mas a gente selecionou 10 entrevistadas para fazer esse cruzamento entre mulheres brancas e negras. Sim. Eu assisti a live que você fez com a Valesca ano passado, né? Sobre a sua pesquisa. E eu lembro, agora já respondendo a pergunta da Niriane, que ela colocou aqui, qual o principal motivo de não quererem ter filhos? Eu lembro que você teve 4 categorias, né? Isso. De respostas. Isso. Foram 4, eu vou pegar elas aqui. Isso, então vamos lá. Bom. Que não é um motivo só, né, gente? Nunca é um motivo só, né? Aí você acabou conseguindo categorizar em 4 principais. Isso. É isso? Isso. São 4 principais, né? A primeira categoria são as histórias fora da caixinha do feminino. Aí eu já vou falando um pouquinho sobre cada categoria. Que as mulheres contaram as suas histórias de vida, como eu fiz aqui no comecinho, né? Contei um pouquinho sobre mim e tal. Então a gente começou a perceber que essas mulheres, né, desde criança, elas já tinham um comportamento diferente. Elas já se percebiam diferentes. É exatamente o que eu falei aqui. Olha, eu gostava de ler, gostava de viajar, né, queria brincar de outras coisas. A segunda categoria foi o que significa para essas mulheres maternidade e ter um filho. Então, as mulheres puderam colocar as suas impressões sobre a maternidade, sobre ter filho. A terceira categoria foi não ter filhos. Por quê e para quê? Né? Por que não ter filhos e para que não ter filhos? E a quarta categoria foi pressão social versus apoio. Então, quem faz pressão, quem apoia a decisão. E foi muito bacana tudo que a gente encontrou, né? Porque é isso, existe um universo aí, né? Então, eu selecionei uns trechinhos aqui, não sei se a gente tem tempo, se você quer que fale.
Eu Sim, selecionei sim. um Aham, trechinho da fala de cada mulher dentro de cada categoria para também não ficar uma coisa muito extensa, né? Na aham. primeira categoria, que são as histórias fora da caixinha, do ser menina, né? Esse ser menina significa essa menina que a gente estava falando, que brinca de O boneca, que estereótipo. ajuda Aham. nas tarefas domésticas enquanto o irmão fica jogando videogame, né? Então, assim, tem uma que falou, eu sempre fui uma criança, abre aspas, né? Sempre fui uma criança que era bagunceira. Eu gostava de aprontar, gostava de brincar, queria brincar. Essa coisa de eu ser mais espevitada, de ser mais brincalhona, mais agitada, sempre foi um certo incômodo, um certo impasse na minha família. Tipo, para minha mãe e para o meu pai, eles diziam, minha filha, você não pode fazer isso, você é uma menina, você é uma mocinha. Então a gente já vê essa disciplina, né, sendo passada, a disciplina das nossas mentes e dos nossos corpos. Você não pode brincar de correr, você não pode brincar de carrinho, você não pode brincar na rua porque você é uma menina, né, uma mocinha, uma menina brinca disso, menina brinca daquilo. Teve uma outra, né, ainda dentro dessa categoria que foi bem legal essa fala. Abre aspas. A minha melhor amiga, ela me convencia. Às vezes ela falava, vamos brincar de casinha? Eu falava, vamos. Mas nunca era uma família tradicional. Era tipo assim, eu era uma mãe solteira que tinha adotado uma criança e aí tinha uma outra criança. Eu fico pensando, gente, como eu era louca desde pequena. Porque eu era muito diferente, fora do padrão que é esperado pelas pessoas. Mas era divertido. Eu lembro bem dessa entrevista, né, que foi uma mulher que dizia, olha, eu não quero ter filho mesmo, né? Eu quero viajar, eu quero viver a minha vida. Essa entrevista foi uma entrevista que eu gostei muito. Você quer perguntar alguma coisa? Eu posso seguir? Não, pode seguir. Pode ir. Tá. Bom, na segunda categoria, né, que é essa, o que significa maternidade, ter um filho, as mulheres foram respondendo como a maternidade era percebida por elas, né? Então, tem uma fala que é o seguinte, abre aspas, eu já coloquei para mim que eu não queria casar e ter filhos, porque para mim eu imaginava assim, vou perder minha liberdade de fazer as coisas que eu quero, porque eu não me via dentro desse modelo de feminilidade, sabe? Então já coincide, né? As mulheres já têm um entendimento aí de feminilidade, do que é ser mulher. Essa aqui é uma outra entrevistada, não é a mesma. Mas várias delas tocaram Aham. nesse ponto, né? Modelo de feminilidade, essa fala apareceu várias vezes. É, tem uma, tem uma aqui que é bem interessante, que ela diz assim, abre aspas, a maternidade, como é colocada na sociedade, ela é cruel, martirizante, injusta. É tipo essa sensação de que é uma tarefa hercúlea, que é totalmente romantizada, ao mesmo tempo que desvalorizada. Sei lá, para mim soa como um fardo que é romantizado. Então a gente já começa a perceber que a gente não está só falando de um não desejo de maternidade, a gente também está falando desse modelo de maternidade que é extenuante para as mulheres, que é uma sobrecarga para as mulheres, que passa um pouquinho pelo que a gente já comentou, né, Paty? De ter filho, de ter que cuidar do filho, de ter esse investimento, né, para formar ali aquela pessoa, aquela pequena pessoa que ela precisa desse investimento, mas que não necessariamente precisa ser só de uma pessoa e não significa que tem que ser a mãe. Mas a Exatamente. sociedade, as teorias, até da psicologia mesmo, né, fazendo a meia-culpa aqui, coloca como é a mãe. Então, a maternidade, a maternagem, mãe suficientemente boa. Por que não se mudam essas palavras? Né? Porque você liga automaticamente a quem pariu o filho. E é um dever da mãe, a mãe que tem que fazer. Seguindo, a terceira categoria. Bom, tem uma outra fala que ela é muito interessante aqui. É ainda dentro dessa do não ter filho por quê e para quê. Né? Abre aspas, ela disse assim, porque justamente quando elas, as mulheres, né, quando elas têm filhos, é que elas vão perceber a grande diferença entre elas e o marido, principalmente mulheres bem-sucedidas. Logo depois que têm filhos, depois que vem como foi injusto, eu acho que elas perdem até o encanto pelos maridos depois da maternidade, de tão sofrido. Por mais que o cara seja legal, você vai ver se ele é legal ou não depois que você tiver filho. E ela ainda continua.
Para as minhas amigas, a maior parte do problema não é a maternidade, mas a divisão de tarefas. Quando elas começam a reclamar muito, eu falo, querida, você não está com problema na maternidade, é na sua relação. Então, são coisas que se mesclam, mas que no dia a dia vão ficando invisíveis para a gente, né? Então, acho que é interessante a gente pensar essas duas coisas, o não desejo e o modelo de maternidade. A terceira categoria, que é não ter filhos, por quê e para quê, as mulheres responderam a essas questões, né? E o que apareceu foram pequenas subcategorias, que é não ter filho, para poder ter uma vida centrada em si mesma, ter a liberdade de fazer o que quiser, não ter compromisso nem responsabilidade por alguém que dependa de você, inclusive financeiramente, e não ter uma vida de mãe e mulher como a que existe na nossa cultura, que é o que mais pesa para a mulher hoje, né? Que é o que a gente estava conversando. Dentro dessa categoria, teve algumas respondentes, né? Porque se cruzou muito. Não eram só mulheres brancas e negras, eram mulheres com várias sexualidades. Então tinha mulher hétero, mulher lésbica, mulher bi. Tinha a participante, acho que foi a única, não, duas participantes lésbicas. Uma delas falou assim, que acha que o fato dela ser lésbica já rompe com essa coisa da exigência por ter filhos. Porque ninguém espera dela filho. Ela fala, ninguém espera de mim, ninguém me cobra um neto ali. Né? Ser homossexual já é romper com essa coisa. Que é quando a gente encontra também esse dado que é muito interessante. As mulheres mais cobradas pela maternidade são as mulheres hétero casadas. Se você é uma hétero solteira, ninguém te pede filho, porque mulher solteira não tem filho. Então, mulher casada sem filho é romper também com esse modelo. Isso é muito interessante. Outra participante que é bissexual, ela falou, olha, quando eu estava casada com um fulano, todo mundo ficava me cobrando. Depois, agora que eu separei dele, que eu estou namorando com a fulana, fica todo mundo calado. E já era um namoro com essa mulher, né, de 4 anos, eu acho. Então ela vem falar isso, ela vem trazer para a luz, né, essa realidade, que a mulher hétero, casada, é a mulher que sofre a pressão. É principalmente a mulher que sofre a pressão. E a última categoria, que é a pressão social versus apoio, né? A pressão vem de todos os lados, a cobrança vem de todos os lados, vem da mãe, e aí tem uma aqui, né, que fala, a minha mãe fala, ah, mas você não vai me dar um netinho? Ah, mas você não vai ter? Eu ajudo a cuidar. Nossa, a mãe pedindo um neto dizendo que ajuda a cuidar. E primeiro, aí ela fala, primeiro que eu não acho certo a mãe ajudar, porque afinal ela já fez a parte dela, né, já cuidou das filhas. E segundo, que ajudar a cuidar não é cuidar. A responsabilidade continua sendo da mãe. Então tem a cobrança pelos netos, tem a cobrança pelos sobrinhos, tem a cobrança da continuidade da família. Uma das entrevistadas que não entrou aqui, né, na nossa seleção, mas eu entrevistei e eu achei surreal, foi o fato dela ter um sobrenome, era um sobrenome russo, assim, esses nomes, Zararovich, uma coisa assim o nome dela. Né? E aí as pessoas ficavam dizendo, mas você já é filha única, você não vai levar adiante o sobrenome da sua família, sabe? É surreal, não tem outra palavra para descrever isso, né? São os argumentos que as pessoas usam para convencer as mulheres a ter filho, um sobrenome, gente. Então, sim, assim, eu já ouvi isso, viu? Porque o meu sobrenome, ele é raro no Brasil. O meu avô, no caso, ele foi a única pessoa que deu continuidade ao sobrenome, até porque, assim, meu avô, ele teve irmãos, só que os sobrenomes mudaram, porque eles vinham fugidos da guerra, então mudaram, assim. Então, o meu avô é o único que transmitiu o sobrenome correto, né, como original mesmo, né. Uhum. E o meu pai é o único homem, portanto, né, o meu pai passa adiante o sobrenome, no sentido de, aqui no Brasil, o sobrenome do homem fica por último, né? Sim. E em alguns países da América Latina isso é diferente, né? Na Espanha, acho que na Argentina também, né? O nome da mãe é que vem por último. E o meu irmão também não quer ter filhos. Então, a descendência aí do meu sobrenome acabou no meu pai. Parou em vocês. Parou na gente. Provavelmente não vai adiante. E eu já ouvi isso também.
E tipo, nossa, mas aí o sobrenome de vocês vai morrer. Gente, o que que é um sobrenome? Né? Pois é, Pelo amor de Deus. pois é, Quem me mas der, quem sabe eu deixo aí meu sobrenome em algum livro que eu for escrever, algum pois trabalho é, social relevante que eu possa fazer. Não é só através dos filhos, né? sim, mas é o imaginário social, né? As pessoas precisam ter qualquer argumento para tentar convencer a mulher a ter filhos. Eu até falei isso É. na minha live ontem, que eu ouvi de uma mulher uma vez, né? Presta atenção. Ela falou assim, mas você não vai ter filhos? Eu falei, não, não quero. Não, mas você é a única filha da sua mãe. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a única filha. Sim, mas o neto verdadeiro é o filho da filha mulher. Porque E eu fiquei abismada com isso, né? Mas isso tem história. Isso é a cultura patriarcal, de quando a mulher saía virgem da casa do pai para ser entregue ao marido. Então, para o marido ter certeza que os filhos eram dele, para passar adiante, né, a propriedade, a herança, ele tinha que ter certeza que os filhos eram dele. Então, era o filho legítimo. E a mulher é que tem Uhum. certeza de que o filho, A mulher né? sempre tem certeza, né, gente? Pois é. Você sabe que o Então, filho é seu. exatamente. Então foi isso que ela quis dizer e eu fiquei assim chocada com esse argumento. Não são só aqueles argumentos, né, de quem vai cuidar de você, você vai ficar sozinha na velhice. Tem outros argumentos que são mais periféricos, mas que existem, sabe? E aí eu já entro Uhum. na coisa da pressão, né, continuando aqui, que tem a pressão, tem essas falas que são as pressões, né, para a mulher ter filho. E uma coisa que eu queria destacar que é a pressão do corpo médico, pressão do ginecologista. 2 mulheres que eu entrevistei tinham Quem nunca, endometriose. né, gente? Pois é, tinham endometriose. Então, o filho foi receitado como remédio para endometriose, que é Já ouvi muito isso. Uhum. uma das categorias que a gente bota aqui, que é o filho fármaco, né? O filho que vem como esse remédio. Remédio para curar a tristeza, remédio para curar a solidão, remédio para curar a endometriose, remédio para você parar de ser louca, parar de ser avoada, para você não ficar sozinha. Então tem tudo isso, né? Que já se coloca essa É, função nesse filho que ainda não veio e que não sim. virá, porque Eu a lembrei palavra de da uma, eu mulher. lem, Ah, eu lembrei de uma coisa agora. Uma vez uma amiga relatou isso. Ela estava com depressão, sabe? Tomando medicamento controlado e tal, e estava com dificuldade para trabalhar, sabe? Tudo isso assim estava bem difícil. E aí ela ia ao médico, assim, todos os meses para pegar a receita, para uhum, ela conseguir comprar lá o remédio controlado dela. E aí teve uma situação que eu não me lembro por que ela não conseguiu marcar com o médico que ela ia sempre, ela acabou marcando com o outro, falou, não, eu só, né, preciso da receita, assim, o fulano sempre me dá, não sei o que, não sei o que. E aí esse médico falou assim para ela, o que tá faltando para você é um filho na sua vida. Então, assim, a pessoa ela já não estava dando conta da vida dela, né? Do trabalho, enfim, sabe, todas as coisas assim que ela vinha se cobrando, e ainda foi a criatura lá dizer para ela que ela deveria ter um filho. Aí que a pessoa surta de vez, né? sim, mas Se isso não é ali raro. sozinha ela já sozinha ela já não estava conseguindo lidar, enfim, com as Uhum. dificuldades dela. Imagina tendo mais um filho ainda, é mais uma coisa, né, para ela se Sim, preocupar, mais preocupação. sim, mas isso não é raro não, sabe? Até na psicologia, eu vou falar de novo da psicologia, já que eu sou psicóloga, né? Eu preciso fazer esse gancho, né? Que na Sim. psicologia isso também não é acolhido pela grande maioria dos profissionais. Aí cabe destacar que as teorias da psicologia, né, elas são de um outro século, foram escritas por homens, foram escritas, Uhum. né, a partir do que estava sendo visto ali por aquele modelo de sociedade, né? Então não tem a palavra da mulher. Então, até hoje tem psicólogo, tem psicanalista que está seguindo esse modelo. E várias pessoas já falaram para mim, tanto pacientes quanto não pacientes, né? Olha, mas o psicólogo falou, olha, o que falta na sua vida é um filho. Você está em depressão porque você não tem filho. Já está chegando a hora de você ter filho, né?
Por que que no propósito da sua vida não tem um filho? Por que que não cabe? E aí já começa a psicologizar o desejo da mulher, né? Ah, mas como é que foi a sua maternagem? Você tem algum trauma de mãe? Sua mãe fez alguma coisa com você que faz você não querer ter filho? Sabe? É, Me conta como é que tá aí. E interessante é que ninguém pergunta isso para uma pessoa que quer ter filhos, né? Exatamente. Eu conheço pessoas que, inclusive, tem uma amiga minha que eu já conversei com ela sobre isso e ela fala abertamente, ela reconhece que o fato, o desejo dela de ser mãe está no vazio que ela teve da presença da mãe dela, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 2 meses, então ela não Nossa, que conheceu a mãe, né? triste. Ela não tem lembranças da mãe, enfim. Uhum, E então ela quer ser essa mãe que ela não teve, né? uhum, Ah, ela reconhece que é por um trauma, mas ninguém critica a decisão dela em ser mãe em decorrência de um trauma. Né? uhum. Agora, Sim. se é o contrário, e mesmo que não seja, né, o contrário, mesmo que não seja por trauma, porque pode ser mesmo que a pessoa decida não ter Sim. filhos por um trauma. É Uhum. possível, né? E é possível que a pessoa não tenha trauma nenhum e tenha a mesma decisão de não querer ter filhos também, né? Exato. Mas é normal, assim, não é normal, mas é corriqueiro as pessoas, as Comum, né? mulheres, não encontrarem acolhimento do seu não desejo na clínica. Tem sempre que ser uma patologia. E aí eu vou trazer Uhum. aqui a professora Zeidi Trindade, que também já escreveu algumas coisas nessa linha, né? Ela vai dizer que o caminho do meio para a mulher é a maternidade, sendo marginalizadas as mulheres que não podem, como se elas fossem tristes, incompletas, como se elas tivessem algum defeito, e sendo execradas as mulheres que não querem e que falam abertamente. Porque na nossa sociedade é isso, o caminho do meio para a mulher é ter filhos. Nasceu mulher, Uhum. é certo que um dia vai ter filho, né? Sim. Então, é o Uhum. modelo social. O modelo que a gente tem hoje no Brasil é esse. E aí, Sim. para encerrar aqui o segundo artigo, né? Eu queria só falar do apoio que as mulheres sentem, né? Elas sentem principalmente apoio de outras mulheres que não querem ter filhos também, seja das irmãs, ou sejam de pessoas que têm um esclarecimento sobre isso, do companheiro, quando o companheiro também não quer, e de pessoas que já têm filhos, de algumas pessoas que têm, que conseguem admitir que se pudessem voltar atrás não teriam filhos. Então, o apoio ele é muito menor, a pressão ela é muito maior, porque a gente não tem ainda esse modelo social, assim, né, de mulheres que não têm filhos e tá tudo certo, né, sem ser aquela coisa pejorativa, é a tia velha que não casou, que ninguém quis, Uhum. ou não, Uhum. ela não pode ter filho, mas fala baixo porque ela fica triste, né? Ah, é uma coitada, né? Sim, é a tia que fica no Natal com inveja de todo mundo que teve filho, sabe? Aham. Dani, voltando a essa questão aí que você mencionou sobre o profissional psicólogo, né? E aí eu vou Uhum, já entrar no psicólogo, no psicanalista, sei lá, no psiquiatra também, né? Que são ali mais ou uhum, menos modalidades semelhantes de profissionais. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de pontuar. Uma seguidora minha veio me contar em inbox, não faz muito tempo não, foi outro dia aí, que ela foi ao ginecologista dela, e aí o ginecologista deu aquela, tipo, nossa, você já tá com, não me lembro, 37 anos, tal, tá na hora de ter filho. E ela, não, mas eu tô tranquila porque eu não tenho esse desejo, né? Ele, como assim? E aí começou, né, aquela coisa de, enfim, ela ficou horrorizada, assim, porque ela saiu da consulta com o ginecologista com o encaminhamento para o psicólogo, porque, segundo o ginecologista dela, não era normal uma mulher como ela não querer ser mãe. Uma mulher como gente, ela. que Como é horror. que é uma mulher como ela? É uma mulher hétero, casada, com uma condição financeira estável. Ele colocou como se fosse assim, uma obrigação dela com a sociedade ter filhos.
e que, portanto, se ela não queria, ela deveria investigar com um psicólogo qual que era ali o motivo para resolver esse problema, né? Uhum. Colocando dessa forma, assim. E outra Gente, que questão que absurdo. eu... É, muito Cabe absurdo, denúncia. gente. Cabe denúncia do Cabe, profissional. cabe, né? Com certeza, também acho. Sim, Eu sairia de lá e faria uma denúncia ética, sabe? sim, Mesmo, assim, desacreditando um pouco, porque os médicos, eles se protegem muito, né? sim. Né? Mas a Mas eu gente faria. Mas A eu gente faria. precisa começar a falar, gente. A gente precisa começar a tocar em pontos que são, assim, cruciais. Primeiro que a palavra da mulher é sempre desqualificada. Se você está com 18, é porque você é muito nova. Se você está com 25, é porque você está casada há pouco tempo. Se você está com 30, você vai mudar de ideia. Se você está com Uhum. 35, 38, não, você vai mudar de ideia. O tal do relógio biológico, que não existe, ele vai bater uma hora. Se você está com 40, não, mas ainda dá. Sabe? Tem Uhum. mulheres que fazem FIV, não sei o quê, e você ainda consegue. Então a mulher está sempre sendo desacreditada. Esse é o Sim, motivo porque é tão difícil conseguir a laqueadura, né? Porque o que está na sim. lei é que você precisa ter ou 2 filhos vivos ou mais de 25 anos. Eu já tentei, já conversei com alguns profissionais e nunca consegui. E eu estou hoje com 39 anos. Então, assim, é muito difícil conseguir um médico que faça a laqueadura, né? Você precisa entrar com um processo judicial, né? Tem o perfil do Laqueadura Sem Filhos, que a Patrícia explica muito bem todas essas questões, né? Mas Sim, eu assim, fiz uma live com a Patrícia e ela explica também como você conseguir extrajudicialmente, né? Sem você precisar entrar na justiça, você consegue resolver administrativamente. Então, uhum, para quem não viu essa live, ela tá aqui no IGTV e tá também no canal Sem Filhos lá do YouTube, youtube.com/, Sem Filhos. Essa questão da laqueadura que você falou, isso aí era o próximo ponto que eu iria mencionar. A gente, embora isso não seja lei, muitos planos de saúde exigem, né, um laudo sim, psicológico ou psiquiátrico para você poder fazer a esterilização. uhum, O meu marido vai fazer a esterilização, vai fazer agora, acho que a partir da semana que vem a gente já vai conseguir marcar, porque já está dando os 60 dias, ele vai fazer vasectomia. E eu conversei já com pessoas, teve um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele me contou que ele começou esse processo, ele acabou encerrando, ou melhor, pausando o processo dele no meio ali da terapia, por causa da pandemia. Né? Ele teve que uhum, parar de fazer e tudo mais. Mas aí ele me contou que a psicóloga era uma mulher que atendeu ele. Ela tentava a todo custo fazer ele mudar de ideia e mostrar para ele que ele estava muito equivocado e que ele iria se arrepender. Porque um homem de 40 anos fazer uma vasectomia, nossa, que absurdo! Você pode ter filhos até o final da sua vida. Você está na metade da sua vida ainda. Daqui a 40 anos, você tem 40 anos aí para mudar de ideia. Porque daí para a mulher ainda diz, não, é que ela já está ali, né? Não tem muito uhum. tempo mais, então laqueia. Se bem que também não é bem assim, né? Porque eu, aos Não, não é. 39 anos, eu ouvi dizer que eu sou muito nova. E aí a psicóloga sugeriu para ele, por que a sua esposa não faz a laqueadura? Porque ela já está mesmo, né, no final da vida fértil dela, ela não vai ter muito tempo mais, para ela faz todo sentido. Agora você é jovem ainda para um homem. Você Uhum. pode ter filhos daqui a 40 anos, se você quiser. E aí vai que você se separe dela, e aí você conhece uma outra mulher que daí queira ter filhos, aí você não vai poder dar filhos a ela. E ele disse, não, mas peraí, essa questão de não querer ter filhos, isso não tem nada a ver com a minha esposa. Eu não desejo ter filhos, independente da próxima pessoa que eu vá conhecer. Mas aí eu te digo também, caberia uma denúncia, né? Sim, o Ao nome Conselho disso é Regional de objeção de Psicologia. consciência. Objeção de consciência. Não está na mão do profissional fazer você decidir. O que está no nosso código de ética para esse tipo de laudo é: você precisa investigar com as pessoas, né, que desejam fazer o procedimento, o que está por trás dessa decisão. O que não significa que você tem que convencer a pessoa do contrário. Mas
quando o assunto é filho, o pessoal é pró-nascimento, né? O pessoal não é acostumado, e principalmente isso que a gente está falando, né? A escuta clínica desses profissionais, não só do psicólogo, ela não é uma escuta treinada para isso. É sempre o modelo do status quo. Então, também cabe denúncia, cabe uma reclamação no Conselho Regional, sim, com a objeção de consciência. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Principal razão da mulher. Ah, a gente já respondeu, né? Principal razão da mulher não querer ter filhos. Na verdade, a Dani dividiu aí a pesquisa dela em 4 categorias. São 4 grandes principais grupos de razões, e aí ela foi encaixando ali. Mas teve uma principal, assim, Dani, que você achou? Não. Ou não? Assim, principal não. Várias mulheres falaram do não desejo. Olha, eu não quero, eu não identifico isso em mim. Mas isso não apareceu em todas. Acho que todas as mulheres que entraram na pesquisa têm essa solução de compromisso, que é o que a gente chama na psicologia, né? De dizer assim, olha, um dia eu poderia adotar, mas a matemática é a mesma, porque eu vou ter aquela pessoa dependendo de mim para sempre. Mas ainda tem assim, se eu me arrepender um dia, né, eu posso adotar. É o último recurso, assim, que eu posso, mas eu não quero, né? Mas eu continuo sem querer, sabe? Mas eu achei legal que elas falaram muito do desejo, do não desejo, da consulta a si próprias, sabe? E é o que eu considero, e aí é uma opinião pessoal, tá? Que eu considero que é o principal motivo. Porque coisas como o lado financeiro, né? Isso é secundário, sabe? Mas assim, eu tenho minha vida, não tenho desejo, tenho os meus projetos, quero realizá-los. Isso são coisas que eu considero mais próximas, assim, né? De uma pessoa que refletiu, de uma pessoa que está pensando sobre o assunto com responsabilidade. Sim. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, que é da Cris, aqui de Foz. Ela colocou: sou mulher, hétero, a Cris é solteira, e agora me falam para ser mãe solo. Então, gente, olha a que ponto... Socorro, gente. As pessoas cobram até da mulher solteira, né? Uhum. Cobram mesmo. Sim. Teve lá mais no começo da live, eu vi um comentário assim passando. Eu não consigo, gente, muito ler os comentários enquanto eu não sou multitarefas, tá? Não sou essa. Tipo, dizem que mulher é multitarefas, né? Eu não sou. Eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Nunca consigo ler os comentários e prestar atenção na pessoa com quem eu tô conversando ao mesmo tempo. Mas teve uma pessoa que pediu para indicar livros sobre esse assunto. Eu não sei sobre qual assunto exatamente a pessoa está falando, se é sobre gênero, ou sobre maternidade, ou sobre não maternidade. Mas tem alguns livros que eu gostaria de indicar, inclusive 2 eu tenho aqui. Um deles é esse aqui, Sem Filhos, 40 Razões para Você Não Ter, da Corinne Mayer. Ela é mãe e ela escreveu esse livro que foi um escândalo, né? Porque uma mãe falando de 40 motivos para as pessoas não terem filhos. Tem Mães Arrependidas, eu não tenho aqui fisicamente, porque é um livro que eu li e-book, que é de uma... Aí, ó, esse aí. De uma israelense, né? A Orna Donat. Maravilhoso, esse livro mudou minha vida. Maravilhoso, Sim. Sensacional. E eu tive muita sorte porque ele foi lançado quando eu estava começando o mestrado. Eu estava fora, estava numa viagem fora, e aí eu entrei numa biblioteca, eu sempre gostei muito de ler, né, de bibliotecas, e aí eu vi esse livro, não acredito. Eu tenho uma versão em inglês e essa versão em português, porque ela foi lançada no Brasil 2 anos depois. Mas é um livro assim, é que nem o livro da Valesca, eu ando tipo agarrado com ele. Assim. Sim, aí eu dei o livro da Valesca, daí tem o livro da Valesca também, gente. Que não é assim especificamente sobre maternidade e não maternidade, mas ela aborda, né? Essa questão aqui num capítulo específico, que é esse aqui. Saúde mental, gênero e dispositivos, cultura e processos de subjetivação, tá? Valesca Zanello. E aí tem outros livros,
tem um livro que é maravilhoso, que é A Construção do Patriarcado, da Gerda Lerner, né? Tem o Mito do Amor Materno. Elizabeth Badinter, fantástico esse Isso, livro. da Elizabeth. Isso, aham. Então, assim, se alguém quiser, eu tenho, por exemplo, A Construção do Patriarcado e o Mito do Amor Materno, eu tenho em PDF. E aí, se alguém quiser, me manda ali um direct, ou manda um e-mail para contato@semfilhos.com, me pedindo os livros em PDF que eu mando, tá? Uma última pergunta, Dani. Qual foi a principal dificuldade que você teve nessa sua pesquisa? Paty, assim, eu não tive nenhuma dificuldade, além das dificuldades que a gente encontra pesquisando, sabe? Assim, eu tive dificuldade de encontrar artigos porque eles não existem, né? Isso, era isso que... Como que você driblou esse problema de falta de referencial teórico? A gente vai buscando referenciais periféricos. Se a gente não tem um referencial principal, então não tem, por exemplo, tem um trabalho que é muito famoso da professora Lucia Helena Baraldo Mansur, que é Sem Filhos, a Mulher Singular no Plural. Ele é um livro também, mas eu fui pelo artigo. Nesse artigo, ela não fala exatamente do não desejo, mas ela fala de experiências de mulheres sem filhos. E ela dá várias referências. Então a gente vai tentando buscar o que a gente consegue dessas referências. Né? Embora a gente queira, a gente não pode ficar citando o tempo inteiro, por exemplo, segundo Zanello, tal coisa, segundo Zanello, tal coisa, Zanello falou isso. Né? Então eu preciso buscar outras referências, beber de outras fontes. Né? Eu acho que essa foi a principal dificuldade, mas isso é de pesquisa. Quem pesquisa sabe que isso acontece mesmo. Mas de grandes dificuldades ou resistências ao tema, não, pelo contrário. Legal, maravilha. Gente, já passamos aí de 1 hora, vamos ter que encerrar para não ficar muito longo, senão depois o pessoal não assiste tudo. Sim. Dani, queria muito agradecer você por ter disponibilizado seu tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre, e principalmente para você pesquisar esse tema, né, que é uma coisa que precisa tanto, né, precisa muito ser falado mais sobre esse assunto. Estou tentando aí me arriscar também a levar esse assunto para o doutorado, mas eu sou da área de letras, então eu quero pesquisar isso na literatura. Perfeito. Ainda estou procurando aí essa mulher não mãe na literatura. Estou quase, acho que, tento fazer uma pesquisa sobre o não objeto, né? Porque Mas muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui assistindo. Quer falar alguma coisa? Aproveita aí, gente. Você está fazendo umas lives, né, sobre sua pesquisa também. Isso, eu fiz uma live ontem e vou fazer a segunda parte na semana que vem, porque é um assunto extenso, né? Então, uma live só fica pouca coisa. Eu teria ainda muito mais coisas para falar com vocês aqui, mas né, não dá. É pouco tempo para muita coisa. Então, quem quiser, está convidado lá a me seguir no canal Daniele Fontoura Leal, psicóloga. E eu queria falar uma coisinha, Paty, que eu sempre falo, sempre que eu dou palestra, sempre que eu dou entrevista, lives, é o seguinte. Gente, quando a gente fala sobre não desejo de maternidade, e eu acompanho muitas redes, né, muitos canais e tal, o que eu percebo? Eu percebo que existe uma batalha entre mulheres que têm filhos e mulheres que não têm filhos. E é uma batalha mesmo entre quem tem a melhor experiência, quem é mais maduro porque teve filho, quem é árvore seca, quem é mãe de planta, quem é mais feliz. Mãe de pet, exatamente. Né? Até mãe de pet, gente, a gente que não tem filho não precisa ter um lugar de maternidade, porque a gente não quer, é exatamente isso, a gente não precisa ser colocado nesse lugar de mãe. E a gente não precisa brigar umas com as outras pela melhor experiência, pelo maior amor do mundo. Porque eu atendo mulheres e elas me falam, muitas delas me falam, olha, o maior amor do mundo eu nunca conheci. Essa coisa de que a mulher só ama quando tem um filho, isso não existe. Isso é balela, isso é discurso de convencimento para fazer a mulher ter filhos.
O que tô querendo dizer com isso é que a gente, enquanto a gente está brigando uma com a outra, umas com as outras, a gente está deixando de dar visibilidade a coisas que são muito mais importantes. Por exemplo, a gente não tem uma representatividade feminina, né, com consciência de gênero no nosso parlamento. E isso é na sua cidade, na minha, aqui no Congresso, a gente não tem uma representatividade feminina. A gente precisa brigar por exemplo, leis de criminalização do abandono paterno. A gente precisa brigar por construção de creche para aquelas mulheres que não têm onde deixar os seus filhos. Né? A gente vive num país machista, patriarcal. Mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai sequer no registro. E a gente está brigando para saber quem vai ser mãe do quê. A gente precisa começar a avançar nesse debate. A gente precisa começar a andar nisso. Porque a gente está brigando por uma coisa que não é possível se chegar a um consenso. Nós somos muitas, nós somos diversas, nós temos vários interesses na vida, né? Então a gente está tentando trazer vários outros modelos do ser mulher, fora desse lugar da maternidade. A gente não está competindo por quem tem o melhor lugar. A gente só quer o nosso lugar. Então fica aí esse recado, né, para a gente começar a pensar, para a gente avançar no debate, para a gente sair dessa zona de briga. Porque enquanto a gente está brigando, a gente tem homens legislando sobre os nossos corpos. A gente não tem uma lei de interrupção da gravidez que possa privilegiar principalmente as mulheres que precisam, e eu não quero entrar nisso, porque eu sei que é um tema polêmico, mas tem gente que precisa. Então, assim, é uma cortina de fumaça. A gente precisa jogar a bomba no lugar certo. Exatamente. E só para encerrar, gente, o maior amor do mundo, ele deveria ser o nosso por nós mesmos, né? Perfeito. Então, fica aí a reflexão. Um beijo, gente, para todo mundo. Obrigada de novo a todos. E bom final de semana, bom sábado. Tchau, tchau.